E vamos falar acerca de ordem. And we are going to talk about order. Ponha em ordem a sua casa. Put your house in order. Algo que Pastor Chris diz em relação à ordem. Something that Pastor Chris says about order. Pastor disse que ordem traz beleza. Pastor Chris says order brings beauty. Ordem traz paz. Order brings peace. Então Deus quer que você coloque a sua vida em ordem. God wants you to put your life in order. Reorganize as suas prioridades. Organize your priorities. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. And put God in the first place in your life. Amados, tem que haver uma ordem. There has to be some order. Deus não opera, o Espírito Santo não opera onde há desordem. The Holy Spirit doesn't operate where there is disorder. Para o poder de Deus manifestar-se, para a palavra de Deus manifestar-se na sua vida, em primeiro lugar, tem que haver ordem. For the word of God and the power of God to manifest or to operate, there has to be order. Então Deus quer que vocês coloquem ordem sobre as suas vidas. And God wants us to put our lives in order. Reorganize as suas prioridades. So organize your priorities. Quais são as tuas prioridades? What are your priorities? O que está em primeiro lugar na sua vida? What is in the first place in your life? Aleluia. Praise the Lord. Diz que Ezequias entendeu a palavra do profeta. And it says Hezekiah understood the word of the prophet. E imediatamente virou-se para a parede e orou ao Senhor. And he immediately turned to the wall and prayed to God. Ele colocou ordem sobre a sua casa. He put order in his life. Aleluia. Praise the Lord. Amados, na tua vida financeira tem que haver ordem. In your financial life, there has to be order. A razão pela qual alguns não prosperam financeiramente é por falta de ordem nas suas finanças. The reason why some others don't even prosper financially, it is because they lack order. Nós não temos problemas com a graça. We don't have any problem with grace. A questão é como colocar a graça a funcionar na sua vida. Now the issue is how to put the grace to work in your life. O Espírito Santo confirma a palavra. The Holy Spirit confirms the word. E onde não há ordem, o Espírito Santo não tem como operar. And where there is no order, the Holy Spirit has no way to operate. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Jesus. A tua organização, a tua ordem nas finanças é extremamente importante para a tua prosperidade. Your organization and your order in your financial life is very important. Glória a Jesus. Hallelujah. 1 de Coríntios, 1 Corinthians, capítulo 15. chapter Perdão, 15. antes de 1 de Coríntios, vamos para 1 de Crônicas, capítulo 15. 1 Chronicles, chapter 15. Aleluia. Praise the Lord. Versículo 13. Verse 13. Diz: pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordem prescrita. It was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the Lord our God broke out in anger against us. We did not inquire of him of how it is prescribed to be done. Mas a Bíblia fala-nos acerca de Davi, neste capítulo, In this context, the word of God is talking about David, que pretendia trazer a arca do Senhor para a sua cidade. who wanted to bring the Ark of the Covenant to his city. E Davi preparou o melhor carro, And the word of God says David prepared the best car os homens mais fortes, and the strongest men para carregar a arca do Senhor. to carry the ark. Mas não era essa a ordem que Deus havia estabelecido. But this was not the prescribed way that God had wanted them to do. Podemos ir para 1 de Crônicas, capítulo 13, para vermos a história daquilo que aconteceu. We can go back to 1 Chronicles 13 to see how it happened. Capítulo 13, versículo 7 diz: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aioi guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a sua mão para a arca, porque os bois tropeçaram. They moved the ark of God from Abinadab's house on a new cart, with Uzzah and Ahio guiding it. David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs, with harps, lyres, timbrels, cymbals, and trumpets. When they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen stumbled. Diz que Davi preparou carro novo. David prepared a new cart E os melhores homens para levarem a arca. and the best men to carry the ark. E durante o percurso para levarem a arca para a cidade de Davi, And along the way, as they were taking the ark, diz que to os David, bois tropeçaram. the oxen stumbled. E os homens que estavam próximos à arca, And the men that were close to the ark, porque ao tropeçar a arca ia cair. because as they stumbled, as the ox stumbled, the ark was going to fall. Diz que Uza tentou segurar na arca para que não caísse. Uzzah tried to hold to the ark because it was about to fall. Versículo 10. Verse 10. Então acendeu a ira do Senhor contra Uza, diz, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, diz, e morreu ali perante Deus. The Lord's anger burned against Uzzah and he struck him down because he had put his hand on the ark. So he died there before God. Diz, e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Perez Uza até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. Diz, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. David was afraid of God that day and asked, how can I ever bring the ark of God to me? He did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-edom the Gittite. The ark of God remained with the family of Obed-edom in his house for 3 months, and the Lord blessed his household and everything he had. Há homem que queria segurar a arca para que não caísse. There's a man that wanted to secure the ark that Diz he que doesn't fall. imediatamente o Senhor o feriu. E morreu imediatamente. Immediately the Lord struck him and he died there. E a mesma arca The same ark foi levada para a casa de Obed-edom. was taken to the house of Obed. Diz, Obed-edom e sua família e tudo quanto tinham prosperou por causa da arca. It says Obed-edom and everything and his household were blessed because of that same ark. Diz, em algum momento Davi questionou-se. And at some point David questioned, Como é que a arca matou um homem e ao mesmo tempo está a prosperar a família de um outro homem? how can this ark kill somebody and at the same time it's blessing another family? E Davi procurou saber qual é a instrução, qual é a ordem. And David inquired, what is the instruction? What is the order? E viu que a arca não podia ser levada por qualquer homem. And he discovered that the ark was not supposed to be carried by any man. Havia uma ordem prescrita de quem é que devia levar a arca. There was a prescribed order of who was supposed to carry the ark. Somente os sacerdotes e os levitas. Only the priests and Levites. E no capítulo 15, ele diz, In chapter 15, he says, versículo 3 diz, pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, ou seja, não foram os levitas, nem os sacerdotes que levaram a arca. Por isso é que aconteceu, um homem foi morto. it was because you, the Levites, did not do how it was supposed to be done. That's why a man died. Amados, por não terem seguido a ordem prescrita, For not following the prescribed order, a vida de um homem foi sacrificada. a life of a man was sacrificed. E seria desnecessário sacrificar a vida daquele homem se ele tivesse seguido a ordem prescrita por Deus. And it was unnecessary for that life to be sacrificed if they had followed the prescribed order. Então coloque em ordem a sua vida. So put
Put your life in order. Siga a ordem prescrita por Deus, especialmente nas suas finanças. Follow the prescribed order of God, specifically in your finances. Aleluia. Yeah. Amados, quando tratas da área financeira, Brethren, when we talk about the financial area, existe uma ordem prescrita por Deus. there is a prescribed order by God. E não vai funcionar de outra maneira. And it cannot work any other way. Aleluia. Praise the Lord. Mateus capítulo 6, Matthew Versículo. 6, versículo 21. verse 21. Diz, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o teu coração, ou onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. For where your treasure is, there your heart will also be. Amados, finanças têm a ver com o teu coração. Your finances have to do with your heart. Mas Or they- algumas you pessoas- set aside every week, each one of you, keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will be done. Então você não prepara a sua oferta quando você está na igreja. So you don't prepare your offering in church. Durante a semana, During the week, você prepara aquilo que você vai trazer no primeiro dia ao Senhor. you prepare what you are going to bring on the first day of the week to the Lord. Amado, você não está a dar ao homem, você está a dar a Deus. You are not giving to a man, but you're giving unto God. Então você não dá de qualquer maneira. Há uma ordem prescrita. So you don't give anyhow. There is an order prescribed. Então, número 1, So, number one, no primeiro dia da semana, the first day of the week, diz todos vós. all of you, Diz aquilo que vocês prepararam durante a semana. that which you have prepared during the week, Este é o número 3. Tudo aquilo que vocês ajuntaram. Então você prepara durante toda a semana. so you Para prepare trazer no during the primeiro week dia. to bring on the first day of the week. Número 4. 4, Deus é que faz prosperar. God is the one who makes one to prosper. Ele diz, é Deus quem dá poder para adquirir riquezas. It is God who gives power to acquire riches. Versículo 3. Verse 3. Diz, e quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovadas para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. Então, a tua oferta não vai para qualquer lugar. So your offering doesn't go to any place. Há um lugar específico onde Deus determinou que deve ser levada a oferta. E aqui ele diz, deve ser levada a Jerusalém. There is a specific place where God ordained that it has to be taken. And in this verse, it says to Jerusalem. E hoje é na casa do Senhor. And today it's in the house of God. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Jesus. Amado, não ignore questões financeiras. Do not ignore financial issues. E não fique perturbado quando se fala de finanças. And don't get agitated when we talk about finances. Se você quer prosperar, If you want to prosper, você deve gostar quando se fala de finanças. you have to like it when we talk about finances. Aleluia. Eclesiastes capítulo 10. Ecclesiastes 10. Já estamos entrando na mensagem. We are entering into the message. Glória a Jesus. Diz, versículo 16. Verse 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Versículo 19. Para rir-se fazem convites,
E o vinho alegra a vida. E diz, e por tudo o dinheiro responde. Woe to the land whose king was a servant and whose princes feast in the morning. Blessed is the land whose king is of noble birth and whose princes eat at a proper time for strength and not for drunkenness. Through laziness, the rafters sage. Because of idle hands, the house leaks. A feast is made for laughter. Wine makes life merry. And money is the answer for everything. Diz, por tudo o dinheiro responde. Money answereth all. E você ouve pessoas dizerem, não é verdade. You hear people saying that's not true. Veja, pessoas falam assim, People say that. não tem dinheiro. I don't have money. Creia nisso. E alguns dizem, o dinheiro não é mais importante que o amor. O amor é mais importante que o dinheiro. And you hear people saying that money is not important than love. Love is important above all things. Cada coisa tem o seu lugar. Everything has its own place. Isso é mesmo dizer que o braço é mais importante que a perna. It doesn't mean that the hand is more important than the leg. O amor tem o seu lugar. Love has its place. O dinheiro também tem o seu lugar. Money also has its place. O amor não vai comprar comida para casa. Love cannot buy food at home. Cada coisa tem o seu lugar. Everything has its place. E aprenda a apreciar o dinheiro. Learn to appreciate money. Não fale mal do dinheiro. Don't speak bad about money. E não fale mal de pessoas ricas. And don't speak bad about rich people. Porque há um preconceito que nós tivemos quando éramos crianças. There's a preconception that we had when we were children. Em algum momento, até ouvíamos falar mal de pessoas ricas. And at some point we could hear people speaking bad about those who have money. Quando havia alguém rico no bairro ou na zona, If there's somebody who was rich in the neighborhood, rouba crianças. that one is a ritualist. Então, em algum momento, nós crescemos com esse tipo de mentalidade. So at some point we grew up with that mentality. E no teu subconsciente, And in your subconscious, você tem isto. you have that mentality. Então, prefere permanecer na classe média. You prefer to be in the middle class. Para não dizerem que você vai roubar ou você rouba So crianças. that they will not say that you steal children. Amados, fale bem do dinheiro. Brethren, speak good about money. Aprecie o dinheiro. Appreciate money. E aprecie pessoas ricas. And appreciate those who are rich. Não fale mal de pessoas ricas. Don't speak bad about people that are rich. Se você quer ser... Amados, e mesmo as pessoas que falam mal, querem estar lá. And the people that speak bad, they also want to be there. Mas como é que você vai estar lá se você fala mal das pessoas que estão lá? How are you going to get to that level when you speak bad about people that are at that level? Você não vai ter aquilo que você não aprecia. You will not have that which you do not appreciate. Aleluia. Praise the Lord. As pessoas ricas são arrogantes. Rich people are arrogant. Quem te disse? Who told you? Aleluia. Amados, aprenda a apreciar pessoas ricas. Learn to appreciate people that are rich. Leia as biografias das pessoas ricas. Take a look at their biography. Procure entender qual é o tipo de mentalidade que as pessoas ricas têm para chegar onde elas estão. Seek to understand what kind of mentality do they have for them to reach where they are. Dinheiro te representa. Money represents you.
Dinheiro te representa. Money represents. Quando você vai ao banco When you go to the bank e quer um empréstimo, and you want a loan, por mais que você seja bem vestido, in as much as you're well dressed, eles vão dizer, espera, they'll say, wait. e vão para o teu extrato. And they'll go to your bank statement E vão ver quem és tu. and they'll see who you are. Não pela tua aparência, Not because of your appearance, mas pelos teus movimentos. but your movements. Dizem, este And they'll say, this one, é 5.000 meticais. 5,000 meticais. Então não vamos correr risco com 5.000 meticais. We will not get into risk because of 5,000. Não tem a ver com a tua aparência. Não tem a ver se você fala bem ou não. It doesn't matter your A appearance. tua representação está lá no extrato. Your true representation is on your bank statement. E eles não vão correr riscos. And they won't take any risks. Gálatas capítulo 6, Galatians 6, versículo 7. verse 7. Diz, não ereis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps whatever he sows. Diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isso também irá colher. God cannot be mocked. Whatever a man sows, that he shall reap. Então, na área financeira, So in your financial area, você pode chorar para Deus. you can cry to God. Senhor, atende a minha situação. God, Atende a attend minha aflição. to my situation, to my affliction. E vai ao departamento financeiro de Deus. And they'll go to the statement of God. Querem ver quem é essa pessoa que está a dizer, atenda a minha situação? Who is this person that is saying, attend to my situation? E começam a ver o teu extrato. And they start to see your heaven statement. Nunca deu dízimo. You never gave your tithe. Nunca deu primeiros frutos. You never gave your first fruits. Não prepara as suas ofertas. You don't prepare your offerings. E quando olham para ali, And when they take a look at that, KFC, they just see KFC, Mr. Frango, Mr. Frango, Boutique, Boutique, dízimo zero. tithe zero. Amados, o dinheiro representa-te. Money represents you. Na área financeira não é a tua oração. Não é o teu choro, não são as tuas lágrimas, não é o teu clamor. Diz Financial que, area is not your tears, your prayers. diz que não ereis. Do not be deceived. Deus não se deixa escarnecer. God cannot be mocked. Porque tudo que o homem semear, isso também irá colher. Whatever a man sows, that he shall reap. Então o dinheiro é revelador. So money is the revealer. O dinheiro revela. Quando os céus olham para si na área financeira, eles vão para o teu extrato, para a tua conta. O que está lá? When the heavens look at you, your area of finances, they go to your statement. Aleluia. Praise the Lord. Gálatas capítulo 4. Galatians 4. Versículo 1. Verse 1. Diz, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. What I am saying is that as long as an heir is under age, he is not different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Mas a forma como você usa as tuas finanças The way that you use your finances
determina se você é realmente adulto ou criança. Determines if you are for sure an adult or a child. Aleluia. Praise the Lord. Amados, dinheiro fala pelo amor de Deus. Money speaks for the love of God. Do teu amor para com Deus. Your love towards God. E diz, coloca ordem. And it says, put order. Ordem traz paz sobre as tuas finanças. Order brings peace in your finances. Ordem traz beleza sobre as tuas finanças. Order brings beauty in your finances. Livro de Mateus capítulo 6. In the book of Matthew chapter 6. Amados, as finanças do reino requerem ordem. Kingdom finances require order. Mateus capítulo 6, versículo 24. Matthew 6:24. Diz, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou mamon. No one can serve two masters. Either you will hate the other one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Aleluia. Praise the Lord. Então, número 1, o teu amor para com Deus. Your love towards God. O teu dinheiro fala do teu amor para com Deus. Your money speaks concerning your love for God. O teu dinheiro, número 2, fala do teu servir ao Senhor. Your money speaks about your service towards God. Aleluia. Praise the Lord. Hebreus capítulo 13, Hebrews 13, versículo 5. Diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque disse, não te deixarei, nem te desampararei. keep your lives free from the love of money and be content with that which you have. Because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Então, o dinheiro fala também das tuas atitudes. So money also speaks about your attitudes. Diz, sejam os vossos costumes sem avareza. Lucas capítulo 14, versículo 28. Luke 14, verse 28. Diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Então, número 4, fala da tua organização. So it talks about your organization or your order. 1, fala do teu amor em relação a Deus. 1, it talks about your love towards God. 2, fala do teu servir em relação a Deus. 2, it talks about your service towards God. Ninguém pode servir a dois senhores. No one can serve two masters. Ninguém pode amar a dois senhores. No one can love two masters. Fala das tuas atitudes em relação a Deus. It also speaks about your attitude towards God. E 4, fala da tua organização. 4, it talks about your organization. Ordem nas tuas finanças. Order in your finances. Ordem nas tuas finanças. Order in your finances. Deus em primeiro lugar. God in first place. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Jesus. Mateus capítulo 23. Matthew 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. 23. Glória a Jesus. Alguns dizem, o dízimo é do Antigo Testamento. Other people say tithe is for the Old Testament. Jesus falou dos dízimos. Jesus spoke about tithes. Diz, versículo 23, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e o endro, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites!
You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected also the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have also practiced the latter without neglecting the former. Veja, dirigiu-se aos escribas e fariseus. Diz, ai de vós. It says, woe to you. E por que diz ai de vós? Por causa dos dízimos que eles traziam. Because of the tithes they were bringing. Dizimavam das verduras. They could tithe their vegetation. Dizimavam da água. They could tithe their water. Isso diz, ai de vós. It says, woe to you. Que tipo de dízimo você traz para a casa do Senhor? What kind of a tithe are you bringing to the house of God? Das verduras, Of the vegetables, da água, of the water. daquilo que não te vale nada. For that doesn't bring any value to you. Hebreus capítulo 7. Hebrews 7, Glória a Jesus. Versículo 4. verse 4. Diz, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Versículo 5 diz, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. 6. Mas aquele cuja genealogia não era contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verse 4. Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder. Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people, that is, from their fellow Israelites, even though they are also descended from Abraham. 6. This man, however, did not trace his descent from Levi, yet he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. Então, nas tuas finanças, a ordem começa com os teus dízimos. So in your finances, your order starts with your tithe. Na semana passada, maravilhei-me. Last week I was shocked Quando questionei aqueles que deram dízimo no mês anterior. I was shocked when I called out those that gave their tithes in the previous E você month. se questiona, mas por que não vai bem com as minhas finanças? And then you wonder, why are my finances not going well? Não precisa de profecia. You don't need prophecy. Ordem. Order. Ordem. Order. E começa com os teus dízimos. And it starts with your tithe. Por que nós damos o dízimo? Ou por que devemos dar o dízimo? Why do we give our tithes? What is the reason? Versículo 7 diz, ainda em Hebreus 7. Verse 7 says, Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E o que certamente, e aqui certamente tomam dízimos, homens que morem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. and without doubt, the lesser is blessed by the greater. In the one case, the tenth is collected by people who die, but in the other case, by him who is declared to be living. Diz, aqui tomam certamente dízimos de homens que morem. Diz, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem? Jesus Cristo. Who is the one who testifies to declare to be living? Jesus Christ. Então, número 1, por que nós damos o dízimo? Number one, why do we give our tithe? O teu dízimo testifica que Deus vive. Your tithe testifies that God is alive. Então, toda vez que você traz os teus dízimos, Every time you bring your tithe, é o teu testemunho que diz que Deus vive. O teu Deus vive. O teu Deus não está morto. it is your testament that God is alive. Your God lives.
E quando você não traz dízimo, você diz que Deus não vive. And when you don't bring your tithe, you say, God is not alive. Aleluia. Praise the Lord. Se nós olharmos para Jesus, And when we look at Jesus, Ele recebeu este nome he received this name porque deu. because he gave. Então, para usar com propriedade o nome de Jesus, So for you to use the name of Jesus, você tem que ser alguém que dá. you have to be someone who gives. Porque Jesus deu o seu melhor, que era a sua própria vida. Because Jesus gave the best, which was his own life. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Jesus. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Você a desfrutar do serviço de Deus. Aleluia. Malaquias 3, versículo 7 diz: Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? We, a mere mortal, rob God, yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Aleluia. Praise the Lord. Eles perguntaram, mas em que te havemos de retornar? How are we to come back? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. In tithes and in offerings. Então, o teu dízimo é o teu retorno a Deus. So your tithe is your return to God. E quando você retorna a Deus, And when you come to God, Ele retorna para si. He also comes to you. Diz, retornai para mim e eu retornarei para vós. Come back to me and I will also come back to Então, you. quando você traz o seu dízimo, quando você paga o seu dízimo, você diz, o meu Deus vive. E eu retorno para Ele e Ele retornará para mim. So when you bring your tithe, you say, my God is alive. I come back to Him and He comes back to me. Diz, com maldição sois amaldiçoados. Amados, não se questione por que as coisas vão assim comigo, porque as coisas vão mal nas minhas finanças. Diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Do not question, why are my things going this way or that way? It says, with a curse you are cursed, you nation. Você não escolhe em que mês dar o dízimo, quando dar o dízimo ou quando não dar o dízimo, porque há uma ordem prescrita. You don't choose the season to give your tithes. When do you want to give your tithe or when you don't want to give your tithe? There is a prescribed order. Quando Davi não seguiu a ordem prescrita, um homem foi sacrificado por causa disso. When David didn't follow the prescribed order, a man was sacrificed. E no Antigo Testamento, houveram homens de Israel que foram sacrificados porque alguém tomou aquilo que era santo do Senhor. And in the Old Testament, men were sacrificed because somebody decided to take that which was consecrated. Veja, Josué estava a liderar o povo. Joshua was leading the people E eles iam invadir uma terra chamada Ai. and they invaded Ai. E eram poucos naquela terra. And there were little in that land. E disseram a Josué, não precisamos levar muitos homens, apenas 3,000 é suficiente. We don't need to take many men, only 3,000 is enough. Mas o que aconteceu? Aqueles homens caíram diante daqueles poucos. But what happened? Those men fell Porque alguém because someone de Israel of Israel havia levado aquilo que era santo ao Senhor. had taken that which was holy unto the Lord. Disse, Josué começou a clamar a Deus. Joshua started to cry unto the Lord. Por que nos fizeste isto? Why did you do that? Por que nos tiraste do Egito para vermos cair diante deste povo? Why did you take us out of Egypt to come and fall Isso against é them? uma vergonha para Israel. It's a shame for Israel. E Josué prostrou-se diante do Senhor. And it says Joshua
lay before the Lord. E Deus disse a Josué, levanta-se. And God said, rise up. Alguém levou aquilo que é santo. Alguém levou as primícias. Alguém levou o dízimo. Alguém levou aquilo que me pertence. Someone took that which is holy. Somebody took the first fruits. Somebody took the tithe. Somebody took that which belongs to me. Você pode ler essa história no livro de Josué, capítulo 7. You can read this in the book of Joshua chapter 7. Diz que Acã havia tomado aquilo que era santo ao Senhor. It says Akai had taken that which was holy unto the Lord. E por causa disso, custou a vida de 3.000 homens. And because of that, it sacrificed the life of 3,000 men. Não sacrifique a tua família. Do not sacrifice your family. Não sacrifique os teus filhos. Don't sacrifice your children. Não tome aquilo que é santo ao Senhor. Do not take that which is holy unto the Lord. E ao dar os dízimos, When you give your tithes, não dê por medo, do not give out of fear. mas dê por amor. Give out of love. Dê como retorno a Deus, como a tua obra de amor para com Deus. Give as though you are returning to God, as a work of love unto God. Dê como quem diz, o meu Deus vive. É Ele quem me abençoa. É Ele quem me dá poder para adquirir Give as though you are riquezas. saying, Perdão. my God is alive. He is the one who gives me power to acquire riches. Aleluia. Praise the Lord. Então não dê de qualquer maneira. So don't give anyhow. Siga a ordem prescrita por Deus. Follow the prescribed order. Então o teu dízimo é o teu retorno a Deus. So your tithe is your returning to God. E Deus retorna novamente para si. And God also returns to you. Versículo 9. Verse 9. Diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diz, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal e que dela vos advenha a maior abastança. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. O teu dízimo é a chave para abrir as janelas dos céus. Your tithe is the key to open the windows of heaven, the gates of heaven. Diz, por causa de vós, Because of you, abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. I will pour out my blessing upon you, and there will be no room enough to store it. Então, em vez de reclamar, por que as coisas não vão bem na minha vida? So instead of complaining, why are things not moving? Há uma chave que pode abrir os canais, que pode abrir as janelas dos céus, que é o teu dízimo. There is a key that can open the floodgates of heaven. Então não são as tuas reclamações que abrem as janelas dos céus. So it is not your complaint that will open the floodgates. Não é a tua oração. It's not your prayer. Quando se trata da área financeira, When it's about your finances, Deus não se deixa escarnecer. God cannot be mocked. Cada um colhe aquilo que You- semeia. Reap what you sow. Aleluia. Praise the Lord. 2 de Coríntios, capítulo 8. 2 Corinthians 8. Glória a Jesus. Diz, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of very severe trial, their overflowing joy
and their extreme poverty welled up in rich generosity. Diz que mesmo em situações difíceis, Even in difficult situations, diz que eles não deixaram de dar. they never stopped giving. Quanto mais, diz, abundaram, ou deram ainda mais. A sua generosidade aumentou no momento em que eles se encontravam naquela situação. Even in their extreme situation, they welled up in rich generosity. Diz, com muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. And I testify that they gave as much as they were able and they beyond their ability and entirely on their own accord. Aleluia. Versículo 4 diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then, by the will of God, also to us. Disse, antes de tudo, eles deram-se a si mesmos. Says, before everything, they gave themselves. Ou seja, abandonaram-se a Deus, entregaram-se a Deus. Say, they gave themselves unto God. Não olharam mais por si mesmos, mas o Senhor é que contava para eles. They did not look at themselves, but the Lord was counting for them. Não olharam mais para os métodos humanos, não olharam mais para a sua falta, não olharam mais para a sua escassez, mas olharam para o Senhor. They did not look at themselves anymore, at their worldly lives or their finances, but they looked unto God. Amados, os métodos do mundo estão condenados ao fracasso. The methods of the world are condemned to fail. E você não tem como prosperar no reino de Deus aplicando os métodos do mundo. And you cannot prosper in God applying the methods of the world. Há uma ordem prescrita There is a prescribed para a order tua prosperidade financeira, for your financial para o prosperity, teu crescimento financeiro. for your growth, your financial growth. Há uma ordem prescrita por Deus. There is an order that is prescribed. E deve ser feito segundo a ordem. And it has to be done according to the order. Lembra-se, Davi disse, porque não fizemos segundo a ordem. David Vocês said, viram o que aconteceu? because we did not do according to the order, you saw what happened. Aleluia. Praise the Lord. Quando Deus falou com Moisés para construir o tabernáculo, Deus disse a Moisés, tenha cuidado de fazer conforme o plano que te foi mostrado no monte. When God told Moses to build the tabernacle, he said, be sure that you do according to how you were instructed. Amados, o dízimo são 10% dos seus rendimentos. Brethren, tithe is 10% of your income. Não é aquilo que você escolhe dar. It's not what you choose to give. Não é você quem determina. It is not what you determine. Há uma ordem prescrita. There is a prescribed order. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, If we look at the Old Testament, a Bíblia fala de Abel e Caim. the Word of God talks about Cain and Abel. Diz que ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. It says they both brought an offering unto the Lord. Diz que, mas Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. But it says that God paid attention to the offering of Abel and not that of Cain. E você se questiona, mas se eles trouxeram a oferta a Deus, But you question, but they all brought their offerings. ambos não trouxeram segundo a ordem prescrita. They didn't both bring according to the... Aquele que trouxe segundo a ordem prescrita, diz que Deus atentou para ele. It says God paid attention to the one that had brought according to the prescribed order. E quando Caim reclamou, And when Cain complained, Deus disse a Caim, God said to Cain, por que descai o teu semblante em relação ao teu irmão? why are you angry? Why are you angry? Se fizeres segundo a ordem, será que Deus não terá aceitação de si? If you do according to the order, will God not be pleased with you? Mas em questões financeiras,
financial issues. Por mais que você reclame, As much as you can complain, por mais que você jejue, as much as you can fast, enquanto não seguir a ordem prescrita, if you do not follow the prescribed order, você vai permanecer no mesmo nível. you will remain in the same position. O dinheiro representa-te. Money represents you. O dinheiro fala por ti. Money speaks for you. O dinheiro responde por todas as coisas. It says money responds or answers all things. É tempo de colocar ordem nas tuas finanças. You have to put order in your finances. Amados, há uma graça abundante disponível. There's an abundant grace available. Mas essa graça só opera onde há ordem. But this grace operates where there is order. Somente onde há ordem. Only where there is order. Coloque ordem nas tuas finanças. Put order in your finances. Priorize o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Put God in the first place. E você pode dizer, mas estou em situação difícil. Say, but I'm in a difficult situation. Mesmo aquilo que eu tenho não chega. Even what I have is not enough. Não use a sabedoria do homem. Do not use this human method. Use a sabedoria de Deus. Use the wisdom of God. Amados, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus para si. The word of God is the wisdom of God for you. E aprenda a receber a palavra como ela é. And learn to receive the word as it is. Não questione como é que Deus vai fazer. Do not question how God is going to do. Apenas faça aquilo que Ele diz. Do what He says. E veja a sua vida prosperar. And you will see your life prospering. Veja as suas finanças a crescerem. See your finances prospering. Veja os seus negócios a crescerem. See your businesses prospering. Veja, Deus estabeleceu uma ordem para o teu crescimento, para a tua promoção, para a tua prosperidade. God established an order for your prosperity. Aleluia. Praise the Lord. Coloque Deus em primeiro lugar. Put God in the first place. Não diga, tenho muitas contas a pagar, tenho muitas dívidas por pagar. Don't say, I have many bills to pay, I've got debts to settle. Eles questionaram, em que te havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? They asked, how are we going to come back? Can a man rob God? O homem tem capacidade para roubar a Deus? The man has the capacity to rob God. Nos dízimos e nas ofertas. In tithes and in offerings. Nos dízimos e nas ofertas. In tithes and in offerings. Mas no momento em que você colocar ordem, The moment that you place order, não estou a falar de dar aquilo que você escolhe. I'm not talking about giving what you choose Ou de dar quando é conveniente. or giving when it's convenient. A Bíblia fala-nos de uma certa viúva The word of God talks about a certain widow. que estava em Sarepta. Disse, Deus ordenou o profeta para que fosse aquela cidade. E disse, ordenei uma viúva para que te sustente. God sent the prophet to that city of Zarephath and he said, I ordained a widow. Mas quando o profeta chegou lá, When the prophet got there, não encontrou aquilo que Deus havia dito. he didn't found that which God had spoken. O profeta encontrou uma viúva The prophet met a widow que não tinha absolutamente nada. who didn't have nothing at all. Mas havia um comando de Deus. But there was a word from God. Havia uma palavra que Deus havia declarado. There was a word that God had declared. E disse, o profeta não atentou para as aparências daquela mulher. Says the prophet did not heed to the appearance of that woman. O profeta olhou para a palavra de The Deus. prophet looked at the word of God. Olhou para a palavra que ele recebeu do Senhor. Looked at the word that he had received from the Lord. E a resposta que aquela mulher deu ao profeta, And the response that the woman gave to the prophet. em algum momento contradizia aquilo que Deus havia dito. At one point it was contradicting what God had spoken. Porque o profeta primeiro pediu água. Because firstly the prophet asked for E water. quando ela ia buscar água, o profeta disse, traga-me também algo para comer. When she was going to take the water, he said, bring me something to eat as E ela well. disse, vive o Senhor teu Deus. He said, may your Lord live. Que a tua serva não tem absolutamente nada. For your servant has nothing absolutely. Então a primeira pergunta seria, o que essa mulher que não tem nada tem para me dar, tem para me alimentar? So the first question would be, what does this woman who doesn't have anything Então, have na to give me? lógica humana, With a human logic, não era possível. it was not possible.
Mas o profeta não olhou para aquilo que a mulher disse. But the prophet did not look at what the woman said. Não olhou para aquilo que ele viu fisicamente. He did not look at what he saw physically. E disse à mulher, vai, He said to the woman, go. faz conforme tu disseste. Do as you have spoken. Esta mulher foi The woman went e trouxe primeiro para o profeta. and he brought first to the prophet. E o profeta disse para ela, The prophet said to him, agora podes comer tu e o teu filho. now you can eat and your O son. milagre tomou lugar. And a miracle took place. Diz que a farinha não acabou e o azeite não acabou. The flour did not finish and the oil did not finish. Amados, era um tempo de crise. Brethren, it was a time of crisis. Mas aquela mulher prosperou, But that woman prospered. mesmo no tempo de crise. Even in the time of crisis, Por quê? Obedeceu a palavra do profeta. she obeyed the word of the prophet. Eu poderia dizer, Senhor, essa gente não tem nada. He was going to say, these people, they don't have anything. Como é que vou falar de dízimos? Como é que vou falar de ofertas? I was going to say, God, these people, they don't have anything. How am I going to speak about offerings and Mas tithes? eu estaria a privá-los daquilo que Deus tem para vocês. Hallelujah. E digo-vos, And I tell you, não é o que muita gente diz lá no mundo, it's not what most of the people say in the world. que a igreja quer tirar o dinheiro das pessoas. That the church wants to rob people of their money. Porque é isso que muita gente tem. Because that's what many people say. A quem você ouve? You even hear. A Deus ou ao mundo? Who do you hear? God or the world? E quem são estas pessoas que dizem estas coisas? Who are these people that speak these things? Aleluia. Praise the Lord. Não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. God cannot be mocked. Cada um colhe o que semeia. Each person will reap what they sow. É tempo de colocar ordem nas tuas finanças. Time to put order in your finances. Colocar ordem sobre a tua casa. Put order in your house. Quando você vem à casa de Deus, When you come to the house of God, durante a semana, during the week, prepare aquilo que você vai dar ao Senhor. prepare that which will you give to the Lord. Prepare. Não seja algo que você se dá, o que eu vou dar a Deus. Não, você prepara durante a semana. You prepare during the week. Se é para não ir para o KFC, If it's for you not to go to KFC, porque você está a guardar para dar ao Senhor, because you are keeping to give to the Lord, você vai ter muito mais. you'll have more. Posso lhe garantir. I can guarantee you that. Muito mais. You'll have more. Aleluia. Praise the Lord. Então é tempo de colocar ordem nas finanças. We are in time of putting order in our finances. Colocar ordem nas suas finanças. Putting order in our finances. Aleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glória a Jesus. Adore o Senhor, louva o Senhor, glória a Jesus. Lift up your Liba hands sonta kiba praise the santa Lord. kapataribo sonta brando santa kida. Radibo zonta kiba santa kibo do zonta lavanda radiba.